Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Cristo Jesus seja com todos nós. Como é bom, mais nesse momento de estarmos aqui, reunidos em espírito, unidos em espírito. Quero dizer que vocês são bem-vindos aqui ao nosso canal da Primeira Igreja Cristã Evangélica João Lisboa, a qual nós compartilhamos a palavra do Senhor, a qual nós propagamos o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso objetivo sempre nesses momentos é a glória de Deus, a glorificação do nome do nosso Deus, a edificação da igreja e, como já mencionado, a evangelização daqueles que ainda não conhecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Logo de antemão eu quero pedir que vocês estejam se inscrevendo aí no nosso canal, no YouTube. Nós estamos alimentando o nosso canal com alguns vídeos cristãos, então estejam aí compartilhando, estejam aí curtindo, estejam aí se inscrevendo, para que nós possamos ter uma boa movimentação e assim, depois dos 1000 inscritos, nós temos aí a oportunidade de fazer as nossas transmissões ao vivo. Então, espero que esse momento seja um momento agradável, seja um momento de bênção na sua vida, seja um momento de confrontamento, um momento de edificação para você e toda a sua família. Não importa que em compartimento você esteja na sua casa, separe esse momento aí para que você, ou individualmente, ou reunindo a sua família em culto ao Senhor, possa estar ouvindo aqui da palavra de Deus nessa noite. Mais uma vez, chego a repetir, a edificação é mútua. Os irmãos estão aqui honrando e glorificando o nome de Deus, e nós também aqui exercendo o nosso ministério, levando a palavra de Deus até o seu coração, levando a palavra de Deus até a sua casa. Meus irmãos, nós estamos aí numa série de reflexões, de mensagens, de estudos, com o objetivo de trazer uma palavra revigorante, uma palavra fortalecedora nesses tempos de crise que nós estamos enfrentando. É certo de que não somente aqueles que não conhecem a Deus, mas também aqueles que conhecem a Deus, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, também estão sendo acometidos por esse vírus. Tem diminuído os casos, sim, mas nós sabemos que a situação ela é real, o perigo é real. E nós, como igreja, precisamos interceder uns pelos outros, interceder pelos nossos irmãos na fé. Nós temos acompanhado aí aqueles casos que estão mais próximos a nós, no nosso rebanho aqui da Primeira ICE João Lisboa. Temos ficado sabendo de muitos irmãos espalhados pelo nosso país que estão aí acometidos, estão enfrentando essa batalha aí com esse vírus. Mas nós precisamos ter algo na nossa mente, a convicção no nosso coração, de que o Cristo a qual nós servimos, Ele é o Senhor de todas as coisas. Hoje pela manhã nós trabalhamos um texto de Marcos e vimos que naquele contexto onde os discípulos são pegos de surpresa pela tempestade, assim também nós somos pegos de surpresa muitas vezes pela tempestade da vida, mas nós precisamos entender de que Jesus ele está no barco conosco. Jesus ele não dormita e nem dorme, como diz o salmista, mas o Senhor ele está alerta. E não significa que Deus ele não está atento às nossas necessidades, mas que Deus está permitindo, mas ao mesmo tempo que Ele permite, Ele também nos dá a força necessária. E com certeza, assim como nós já passamos por diversas crises e situações vitoriosas em Cristo, nessa também não será diferente. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça por meio da sua santa e eterna palavra de Deus. Amém? Só lembrando para os irmãos que essa programação exata, ela não está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, está sendo transmitida ao vivo somente pelo Instagram e também pelo canal do Facebook da nossa igreja. Mas está sendo gravado pelo nosso canal do YouTube e logo após eu estarei postando para que vocês possam estar ali curtindo e compartilhando também através dessa plataforma, tá bom? Vamos dar continuidade, orando ao Senhor, pedindo a sua graça e a sua misericórdia e as suas bênçãos nessa noite, e como sempre Ele tem nos dado,
através da oração, dedicando a nossa vida a Ele. Então, feche os teus olhos, abra o seu coração e oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo Deus maravilhoso que Tu és na nossa vida. Ó Senhor, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante dos nossos maus pensamentos e ações, o Senhor continua sendo bondoso e misericordioso para com a nossa vida. Muito obrigado pelo Teu Evangelho ter nos alcançado. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça, ela nos alcançou, porque o Teu único Filho, Cristo Jesus, se sacrificou em prol dos nossos pecados, e hoje nós somos livres, nós somos limpos, mais alvos do que a neve. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família, te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pelo sustento, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido, até mesmo na vida daqueles que já foram acometidos ou que irão ser acometidos por essa enfermidade que está assolando muita gente. Que a Tua vontade seja feita, que o Teu nome seja engrandecido. Ó Deus, nós Te glorificamos reconhecendo a Tua majestade, e nos ensine a ter um coração grato, nos ensine por meio do Teu Espírito Santo a termos um coração confiante no Senhor, sabendo que todas as coisas sim cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós Te agradecemos e pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, que essa palavra desça até o nosso coração e nós sejamos moldados dia após dia por meio da Tua palavra. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu peço que vocês estejam já abrindo a sua Bíblia, por gentileza, em Tiago. Tiago. Peço que os irmãos estejam abrindo a sua Bíblia em Tiago, por gentileza. Temos certeza que o Senhor, Ele tem aí uma palavra que especial no nosso coração, nos ensinando através dos seus escritos o que nós precisamos estar fazendo, para continuarmos glorificando o nome santo do nosso Senhor Jesus. Tiago, irmãos, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Amém. Louvado seja o nome do nosso Cristo Jesus. Vamos ler a partir do versículo de número 14, por gentileza, me acompanhe. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiver carecido de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu
que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos fortaleça por meio da sua santa e eterna palavra. Amém. Meus queridos irmãos, nós já tratamos um pouco sobre a verdadeira e a falsa religião. Nós falamos também no último domingo que a fé verdadeira ela é bem distinta de uma fé falsa, tá certo? Infelizmente, muitas pessoas elas estão enganadas e estão enganando a outras pessoas, ensinando e afirmando algo que não provém das Sagradas Escrituras. Nós aprendemos também no domingo passado que Paulo e Tiago, eles não se contradizem, como alguns teólogos vão afirmar. Vimos também um testemunho de Lutero, a qual chamou a carta de Tiago de carta de palha. Erroneamente, ele faz essa afirmação, mas nós entendemos, quando nós estudamos e interpretamos de uma forma correta, tanto os ensinamentos de Paulo com relação à justificação pela fé, quanto o enfatizar de Tiago com relação às obras, nós vemos que os ensinamentos de Tiago, em comparação aos ensinamentos de Paulo, eles se completam. Tiago vem completando ali os ensinamentos de Paulo com relação à justificação pela fé. Quando Paulo ele fala sobre justificação pela fé, Paulo está falando sobre a salvação. O homem ele só pode ser salvo mediante a fé, a graça e a misericórdia de Deus, tá certo? Crendo que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, confessando Ele como o seu Salvador, recebendo essa fé no seu coração, por fé, ele será salvo. Quando Tiago ele vem tratando sobre obras, Tiago ele não está falando sobre salvação em si, mas Tiago, quando menciona em obras, ele não afirma que o homem pode ser salvo pelas obras, mas o que Tiago está dizendo é que um homem que é justificado por Deus, um homem que serve a Cristo Jesus, ele tem como consequência de vida boas obras, uma vida santa, uma vida de castidade, uma vida reta diante de Deus. Tanto Paulo, quanto Tiago, quanto os demais escritores bíblicos, os demais apóstolos, eles vão nos ensinar, irmãos, entre linhas ou de uma forma bem explícita, de que é impossível um homem ele ter uma vida reta diante de Deus, assim afirmando, e ao mesmo tempo também viver constantemente na prática do pecado. Quando Tiago ele fala sobre obras, ele não está falando unicamente e primeiramente sobre fazer bem a outras pessoas. Tiago ele vem estar tratando sobre isso também, que isso é uma consequência de quem é salvo, a misericórdia para com os necessitados. Mas quando Tiago ele fala sobre obras,
com relação também a uma vida de um salvo, ele está querendo dizer que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem ações de quem é realmente uma pessoa que conhece a Jesus Cristo, tá certo? Então, nesse contexto aqui, especificamente do versículo 1 até o versículo 26 que nós acabamos de ler, nós não iremos ler, expor por completo, detalhadamente, por detalhe, todo esse contexto que nós acabamos de ler, mas eu só quero trazer algumas informações para as nossas reflexões e trazendo a aplicação para a nossa vida, tá certo? Porque um dos propósitos aqui é não nos policiarmos para não termos aí vídeos longos, muito extensos, mas bem focados no que realmente a mensagem quer nos trazer por parte do contexto e do texto proposto, tá certo, irmãos? Então, Tiago aqui quer nos mostrar que a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela é uma fé viva, é uma fé operante, é uma fé que provém realmente de um coração comprometido com Deus, tá certo? É realmente uma fé que provém de um coração comprometido com o Senhor. Aprendemos até agora, de que as obras, ela não salva. Ou seja, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa que tem um comportamento exemplar, você pode também ter boas obras no sentido de que você tem uma grande misericórdia, faz muitos benefícios com relação ao seu próximo, alimenta o faminto, visita órfãos, viúvas, presta uma assistência aos carentes, mas pode ser também que com certeza, se você não tiver a Cristo Jesus como autor e consumador da vossa fé e salvador da sua vida, você não tem a perspectiva de salvação, porque a salvação, ela é em primeiro caso, independentemente das boas obras. Aprendemos que as boas obras, ela é uma consequência, mas a salvação, ela vem pela fé, e a fé em Cristo Jesus, tá certo? Mas, evidenciando mais ainda, irmãos, o que Tiago, ele tem em mente ao escrever essas palavras, esses princípios, vindo pelo próprio Espírito Santo, Tiago quer nos mostrar como igreja de que nós precisamos ser irrepreensíveis. Tiago quer nos ensinar que nós precisamos, como servos do Senhor, sermos retos. Nós precisamos ser dignos de ser realmente chamados filhos de Deus, tanto pelo que nós cremos, tanto também pelo que nós praticamos. Tiago, ele começa dizendo, meus irmãos, a seguinte expressão: meus queridos irmãos, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha só, irmãos, Tiago, que ele tem em primeira instância na sua mente levar os seus leitores a uma autoavaliação, a uma autorreflexão. Olha só, ele leva eles a pensar e nos leva também a pensar. O que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte: meus irmãos, se vocês que dizem ter um verdadeiro conhecimento sobre Cristo Jesus, se vocês que dizem que têm a fé verdadeira no coração de vocês, mas se vocês não vivem aquilo que vocês afirmam crer, vocês precisam rever o conceito de cristandade de vocês, tá certo? Qual é a vantagem de dizer eu sou crente? Qual é a vantagem de dizer eu sou servo de Deus? Eu sou um homem convertido, eu sou uma nova criatura, mas que não evidencia isso na prática, aquilo que nós já tratamos também em outros momentos de estudo, é muito melhor que você nem tivesse tomado essa decisão de dar esse passo na fé. Ou seja, seria muito melhor que você nem tivesse conhecido o Evangelho, do que você conhecer o Evangelho, professar a fé cristã e não evidenciar isso na sua vida. Então, Tiago nos diz aqui que, em primeiro lugar, que uma fé falsa, ela não tem nenhum proveito, ela não tem nenhuma utilidade. Meu querido irmão, por mais que você seja um pregador da palavra de Deus, por mais que você seja um exímio conhecedor das Sagradas Escrituras, por mais
que você tenha tantos e tantos anos de vida cristã, se você não tiver obras, se você não tiver uma vida verdadeira com o Senhor, um testemunho irrepreensível diante do Senhor, de um homem segundo o seu coração, a sua fé, ela não tem proveito algum, ela não tem validade alguma. Infelizmente, a realidade é, você se enquadrará naquele grupo de pessoas a qual se colocará diante do Senhor e irão dizer: Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu evangelizei, eu expeli demônios, eu conhecia a Escritura, eu conhecia a sã doutrina, eu era um homem com uma fé ortodoxa. E Cristo Jesus, ele irá dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor, ele não nos conhece por aquilo que nós dizemos crer, mas também quando nós associamos o nosso conhecimento com a prática, tá certo, irmãos? Tiago, ele continua dizendo: por acaso semelhante fé pode salvar? Aqui Tiago está querendo dizer o seguinte: porventura, somente o que você diz crer, somente o que você acredita, somente o que você confirma, porventura tem o poder de salvar? Tiago aqui, ele não está dizendo que a fé não tenha o poder de salvar, irmãos. Tiago não está querendo dizer que a fé, ela é inoperante na salvação do homem. É claro que a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e o crer na palavra de Deus. Mas o que Tiago quer nos dizer aqui é que somente o acreditar, somente o conhecer a palavra de Deus não é suficiente para que o homem possa ser salvo. Não é o suficiente. No versículo 15 ele continua dizendo: se um homem ou sua irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o aproveito disso? Qual é o aproveito disso? Como eu mencionei anteriormente, Tiago, primeiramente, ele não diz que o benfeitoril ao próximo, ele pode nos salvar, boas obras podem nos salvar. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui também é que o amor ao próximo, o cuidado com os nossos irmãos, é uma evidência de que nós realmente temos uma fé verdadeira. Aqui, o servo do Senhor, Tiago, ele nos traz uma ilustração bem interessante, irmãos. Eu quero trazer aqui para o nosso contexto. Nós somos uma igreja, nós somos uma congregação. Se chega um dos nossos irmãos, se chega uma pessoa dizendo que está passando fome, que está sem ter o que investir, sem ter o que se alimentar, se você tem a condição de ajudá-lo e você não faz isso por negligência, tendo a condição, significa que você precisa entender o verdadeiro sentido da fé. Significa que você precisa entender o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo Jesus. Tá certo, irmãos? Olha só, não é a salvação, mas a consequência daquele que é salvo. Tiago, ele exemplifica isso bem claro. Mas é interessante nós fazermos aqui uma nota de rodapé, para que nós não nos sintamos culpados diante de alguma circunstância a qual nós não ajudamos o irmão ou não ajudamos o próximo. Mas o que o Tiago quer dizer aqui é o seguinte: se você pode, se você tem condições, se você tem com que ajudar o seu irmão, o necessitado, no que investir, no que se alimentar, e não faz isso por negligência, por irresponsabilidade cristã, você está errado. Você precisa entender o verdadeiro sentido do amor ao próximo, do amor cristão. Então Tiago coloca aqui, irmãos, o cuidado uns para com os outros como uma evidência. Ou seja, se você diz que é um verdadeiro conhecedor das Sagradas Escrituras, se você já disse que estudou e leu toda a Bíblia, se você disse que não perde um culto, que está ali constantemente aprendendo com o seu pastor a palavra de Deus semanalmente,
culto após culto, mas que você ainda não está praticando, colocando em prática esses ensinamentos, você não tem ainda conhecido o verdadeiro Evangelho, propriamente dito. A sua fé, ela é inoperante. A sua fé, ela não tem muito proveito. Meus queridos irmãos, Cristo, Ele nos salvou, Ele nos chamou, não foi para que nós estivéssemos vivendo a nossa vida cristã individualmente, sendo pessoas insensíveis com a necessidade do nosso próximo. É interessante que quando nós olhamos lá para a igreja primitiva, de Atos capítulo 2, nós podemos perceber que aqueles irmãos entenderam o verdadeiro sentido do Evangelho e colocavam em prática a sua fé verdadeira e operante no seu contexto de igreja e comunidade socialmente falando. Aqueles irmãos chegavam ao ponto de vender as suas propriedades, distribuindo os seus bens de uma forma igual. Aqui nós não temos um ensinamento normativo, no sentido de que hoje nós somos obrigados, porque aqueles irmãos fizeram, de vender tudo que nós temos por obrigação para ajudarmos as pessoas. Nós não somos obrigados, mas apesar de que, se porventura Deus lhe mostrar que você precisa fazer isso, não neguem essa orientação por parte do Espírito Santo. Mas você não fazendo isso, você não é obrigado. Não se sinta culpado, mas a responsabilidade nós precisamos compartilhar aquilo que o Senhor nos dá com os nossos irmãos, com os necessitados. Irmãos, eu não sei qual é o teu poder aquisitivo. Eu não sei o valor que você tem na sua conta bancária. Eu não sei qual é o valor do seu salário mensal. Mas nós precisamos entender uma coisa: tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos, que de certa forma nas nossas mãos, foram dados pelo Senhor, com um simples objetivo de administrarmos isso para a honra e glória de Deus. Se você é um irmão que tem a sua renda, mas que você não contribui para com as necessidades, vamos colocar em pontos, com as necessidades da sua igreja, através das suas contribuições, dízimos e ofertas, através das campanhas, dos movimentos que a igreja, que os irmãos fazem com o objetivo de arrecadar alimentos para ajudar famílias carentes. Se você que pode não faz isso, você está negligenciando no sentido do Evangelho. Nós precisamos distribuir e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos agraciado. E isso é uma evidência de uma pessoa que tem um coração transformado por completo pelo poder do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. Então, se nós temos a oportunidade de fazermos o bem, ajudarmos uma pessoa e não fazemos, nós estamos errando e estamos pecando. Versículo 17 continua nos dizendo, irmãos: assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Se você tem fé, mas se você não tem obras, a sua fé ela é morta. Não é operante, não tem proveito, não tem utilidade nenhuma. O seu conhecimento ele é em vão. Versículo 18 ele continua dizendo: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui, irmãos? É que infelizmente muitas pessoas têm medido uma fé verdadeira através de um conhecimento superficial, de um conhecimento teórico do Evangelho. Ou seja, muitas pessoas se esvaidecem, muitas pessoas se gloriam de um vasto conhecimento do Evangelho, mas quando se trata de boas obras, quando se trata de prática, ele deixa a desejar. Ou seja, o que Tiago quer nos ensinar aqui nessa parte do texto? Se um irmão que chega até mim dizendo que tem fé, mas que quando eu olho para a vida dele, quando a sociedade olha para a vida dele, não vê um homem comprometido, não vê um homem sensível a uma obediência, a uma vida de obediência a Deus, se ele deixa de desejar na prática, ele precisa rever o seu conceito de um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Mas mesmo que um homem
que se diz cristão não tem um conhecimento tão profundo, tão vasto, teoricamente falando, da palavra de Deus e do Evangelho, teoricamente falando, mas que ele tem boas obras no sentido de que tem vida, aí sim nós precisamos olhar para ele realmente como um homem que tem um verdadeiro conhecimento associado de uma vida prática. Tá certo, irmãos? Então Tiago nos ensina que um conhecimento da palavra de Deus, ele pode vir, é possível vir de um desassociar de uma prática, mas uma prática da palavra de Deus, uma vida cristã, é impossível ela vir desassociada do verdadeiro conhecimento do Evangelho. Ou seja, se eu coloco realmente em prática esses princípios, é sinal de que eu tenho um verdadeiro conhecimento. Não conhecimento teórico, não conhecimento superficial, relativo, mas um conhecimento profundo. Ou seja, irmãos, analise comigo. Quantas e quantas pessoas que você já conheceu que nem saber ler ou escrever sabia, mas que quando você olhava para a vida dessa pessoa evidenciava uma piedade, evidenciava um comprometimento com a palavra de Deus. Exatamente esse ponto que Tiago ele trata aqui. A verdadeira fé ela é evidenciada através de uma conduta de vida reta diante do Senhor Jesus. Tá certo, irmãos? Ou seja, versículo 19, ele continua nos dizendo: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. O que Tiago está querendo nos dizer aqui é que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem crentes têm uma fé demoníaca. Pastor, mas como assim? Tiago ele escreve aqui em um contexto, irmãos, com um coração de pastor. Ele estava preocupado com vidas, ele estava preocupado com o relacionamento da igreja com o seu Deus. Infelizmente, muitas pessoas estavam sendo influenciadas por falsos mestres, por falsos ensinamentos, que estavam tentando deturpar o Evangelho, estavam tentando menosprezar o Evangelho através de um incentivo a determinadas pessoas da fé cristã, levando-as a pecar, a ter uma vida de transgressão diante do Senhor. Essas pessoas estavam sendo tendenciosas a se deixarem levar por uma vida de pecado, voltando às suas paixões pecaminosas. Eles estavam se deixando influenciar por falsos mestres, por pessoas que tinham somente um conhecimento teórico do Evangelho de Cristo Jesus, mas que não tinham vida. Essas pessoas que estavam ensinando diziam o seguinte: mas eu sou o mestre da lei, eu tenho um conhecimento, eu sou um homem muito didático, eu sou um homem muito estudioso, eu sou um homem que conheço toda a lei, todas as sagradas escrituras. Mas o que Tiago está querendo dizer é o seguinte: e daí? E daí que você crê em Cristo Jesus? E daí que você conhece a Jesus somente por meio das letras? E daí, se você crê que Deus é um só? E daí, se você acredita que Deus é o Rei e o Senhor de todo o universo? Isso não tem vantagem nenhuma. Até os demônios creem nisso. E detalhe, eles creem que estremece. Eles temem, creem que temem, no sentido de que tem medo. Isso não tem nenhuma vantagem nisso, irmãos. Por mais erudito que seja, essa afirmação com base na expressão e afirmação da palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Por mais erudito que uma pessoa seja, se ela não tiver um verdadeiro comprometimento com Cristo, a sua fé não é verdadeira. Por mais que ela confesse para as pessoas que são cristãos, através da sua boca, da sua língua, por mais que ela evangelize, no sentido que fale de Cristo para outras pessoas, por mais que ela publique de que Deus é um só, mesmo assim, se ela ainda não tiver uma conduta, uma vida reta diante de Deus,
é uma fé falsa. Temos nisso um exemplo dos gnósticos. Eram homens profundos, teoricamente, na palavra das Sagradas Escrituras, mas eram homens que estavam ainda presos nos seus delitos e pecados, ainda não tinham entendido o verdadeiro sentido do Evangelho, ainda não tinham sido libertados verdadeiramente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então não tem nenhuma vantagem nisso, você dizer que conhece a Bíblia de capa a capa. Não tem nenhuma vantagem nisso você dizer que tem 30 anos, uma vida inteira com Cristo, uma vida inteira de igreja, se você não tiver obras, se você não tiver uma vida na prática, tá certo? Porque até os demônios, eles creem e tremem. Versículo 20, ele continua nos dizendo: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Vocês querem ter certeza de que a fé de vocês ela é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o pai de vocês, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito, pelas obras que a fé se consumou? Ou seja, Tiago está querendo nos dizer aqui que a fé ela não anda desassociada das obras, e nem as obras andam desassociadas da fé. É um conjunto, é uma unidade. O crente verdadeiramente convertido, assim afirmando, se não tiver obras, está errado. O crente também que se diz verdadeiramente convertido, não tiver e buscar um verdadeiro conhecimento profundo de Deus, também está errado. Olha só, ele continua dizendo no versículo 23: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. Aqui Tiago trata o quê? Sobre fé. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão se tornou justo pela fé em Deus, mas também ele foi salvo, ele foi escolhido, se tornando também justo pela sua obediência, ou seja, pela prática, pelas obras. Foi chamado, irmãos, por conta dessa sua ação, de amigo de Deus. Amigo de Deus. Será que hoje, meu irmão, você é reconhecido pelas pessoas que te conhecem como um homem consagrado ao Senhor? Será que as pessoas, ao olhar para as tuas obras, será que a tua família que ainda não conhece a Cristo, os teus vizinhos que ainda não conhecem a Cristo, os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, de ambiente de rua que te conhecem, ao olhar para as tuas obras, elas te veem como um homem de Deus, como um amigo de Deus, como uma pessoa controlada e impulsionada pelo Espírito Santo? Tiago nos chama a essa reflexão. Abraão ele foi reconhecido e chamado como amigo de Deus. Esse sentido, originalmente falando, refletido, irmãos, ele nos traz um significado bem importante. É interessante quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos para uma determinada pessoa, nós dizemos ou se ela é uma amiga ou um colega. Um colega se exemplifica uma pessoa que nós conhecemos, mas que não se trata de uma pessoa tão próxima a nós, a qual nós conhecemos profundamente, a qual ela nos conhece profundamente. Mas quando nós tratamos uma pessoa, no verdadeiro sentido da palavra, amigo, nós estamos denotando uma pessoa a qual nós conhecemos, a qual nos conhece. Será que nós somos amigos de Deus ao ponto de conhecermos a Deus verdadeiramente? Será que nós somos amigos de Deus ao ponto de que Deus ele influencia verdadeiramente no nosso coração? Não que Deus ele seja limitado, mas infelizmente muitos cristãos não são influenciados por Deus, pelo Espírito Santo, porque estão dando lugar ao pecado. Mas aqui Tiago nos faz refletir. Abraão ele foi chamado e reconhecido como um amigo de Deus, porque ele demonstrava através da sua vida, mesmo diante dos seus pecados anteriores, mas como uma pessoa que conhecia a Deus e que era conhecido por Deus. Versículo 24 ele continua dizendo: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
Tiago ele não está colocando aqui em primeiro lugar as obras, irmãos. Ele trata aqui como se ele estivesse colocando em primeiro lugar as obras, porque ele está evidenciando e trabalhando aqui com essa igreja de que eles precisavam ter obras, eles precisavam ter vida, eles precisavam ter um comprometimento na prática com o Senhor, tá certo? Versículo 25, de igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui nós vemos que Tiago ele tem a preocupação de trazer dois exemplos bem conhecidos dos seus leitores, de dois personagens bem conhecidos, Abraão e Raabe. Abraão, um homem que fazia parte da aliança, um judeu. A Raabe, uma mulher gentia, uma mulher que não temia a Deus, não conhecia a Deus, mas por temor ao Senhor, ela escolheu servir ao Senhor através do benfeitoril em beneficência dos servos do Senhor. Mas ele trata aqui que ambos, através da prática, através de uma vida, demonstraram uma fé verdadeira em Deus. Tá certo, irmãos? Tiago ele conclui dizendo, no último versículo que já foi lido: assim também, como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago tem em mente é o seguinte, irmãos: você conhece a Cristo? Você conhece a Jesus? Você é um homem de Deus? Você é uma pessoa que faz parte de uma congregação, de uma igreja? Você já passou pelo aquele processo de conversão? Já confessou a Jesus Cristo publicamente? Tiago nos aconselha: viva essa fé na prática. Seja um homem bíblico, colocando em prática os princípios bíblicos. Não vamos cair no erro do relativismo, irmãos. Pecado é pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. E se nós, quando optamos por servir ao pecado, nós estamos desobedecendo a Deus e desonrando a Deus. O Senhor espera que o seu povo, que aqueles a qual Ele entregou seu único Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, vivêssemos em santidade. Você tem vivido uma vida de castidade? Você tem vivido uma vida de integridade? Você tem demonstrado uma fé verdadeira através das suas obras, através da sua vida? As pessoas glorificam o nome de Deus por meio da sua vida? Tiago ele vai dizer: a fé verdadeira, ela se diferencia na prática, diferentemente de uma fé falsa. Tiago também ele aqui tem o objetivo de nos dar o conhecimento e o discernimento, de identificarmos quem realmente é uma pessoa convertida e quem não é. Nós não somos o Espírito Santo para julgarmos as pessoas, irmãos, mas tenhamos cuidado como é que está o nosso estilo de vida, e nós precisamos identificar também quem está encontrando dificuldade de colocar essa fé operante na sua vida, para que nós possamos orar por eles, para que nós possamos interceder. Que Deus em Cristo nos abençoe, e a minha oração é que o Senhor esteja te dando sabedoria e discernimento para colocar em prática a fé que você um dia confessou. E você que ainda não conhece a Jesus Cristo ou reconhece-o como seu único e suficiente Salvador, venha presenciar e desfrutar dessa fé verdadeira. Eu te garanto, pelo que eu tenho entendido biblicamente, que você nunca mais será o mesmo. Desfrute dessa mudança de vida. Cristo Jesus ele pode transformar a tua vida. O Senhor Jesus ele pode impactar a tua vida de tal maneira que a tua família, todas as áreas da tua vida nunca mais será a mesma. O Evangelho de Cristo transforma vidas. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Se você tem um pecado na sua vida que você não tem conseguido se libertar, você já tentou de várias formas, seja você crente ou não crente, saiba que a única solução para os seus pecados é Cristo Jesus. Você que ainda não é um crente em Cristo Jesus, confessa Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, que o mais Ele quer fazer para a sua vida. Que Deus em Cristo te dê novas
e uma nova oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E você que está me assistindo, meu amigo, meu companheiro, que ainda não é uma pessoa convertida, e que você está sentindo no seu coração o desejo de tomar esse passo com Cristo, tomar essa decisão com Cristo, eu quero pedir que mesmo daí da sua casa, você curve a sua cabeça, feche os teus olhos, que eu quero orar por você, mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber da tua vida. E a conversão, primeiramente, ela é pessoal, depois vem o publicar para os irmãos da igreja. Mas entregue a sua vida a Jesus, daí mesmo onde você está na sua casa, e você terá a sua vida transformada. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, amado Pai, nós somos tão limitados de mente, muitas vezes de ação. Nós reconhecemos que nós precisamos, sim, Senhor, sermos dependentes em todos os sentidos do Teu Evangelho e do Teu Espírito Santo. Ó Pai, nessa noite, continue a derramar a Sua graça e misericórdia sobre a vida da Tua igreja. Ó Deus, derrame a Tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa, a qual está nos ouvindo nesse momento. Penetre em seu coração, quebrante o seu coração, fazendo com que ele venha entender, ouvindo, sentindo a necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Que o Teu Evangelho venha com tanto impacto na sua vida, que ele venha ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu oro pela vida dele, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja confrontando e mostrando a necessidade de se arrepender dos seus pecados e ter uma fé verdadeira. Nós oramos, ó Pai, sabendo que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da salvação e dá a quem quer. E nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir que vocês estejam compartilhando o nosso canal no Facebook, Facebook também, Instagram, mas principalmente do nosso YouTube, para facilitar aqui as transmissões, tá certo? Então compartilhe, dê aí o seu like, curta, transmita aí para as outras pessoas. Vamos fazer o canal da primeira igreja cristã evangélica de João Lisboa conhecido e propagado, para que nós possamos aí dar início às nossas transmissões ao vivo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça, tá certo? Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e que o Espírito Santo conduza-nos nas nossas tarefas diárias. Amém, irmãos.